Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. Cara, primeiramente se inscreve no canal, deixa teu like, faz aquilo que tu já tá acostumado a fazer nesse canal, beleza? Cara, só pra começar também, esse canal aqui, se tu é novo, ele é focado em trazer conteúdos que eu domino, mas bastante, vai ter bastante conteúdo sempre, acho que de política, comunicação, sempre conteúdos voltados nesse estilo, beleza? Uma hora ou outra pode sair conteúdo relacionado à música, a futebol, porque são conteúdos que eu gosto e conteúdos que eu gosto de comentar, mas vou sempre dar palco aqui para conteúdos intelectuais, beleza? Cara, a gente tá aqui hoje para comentar um pouco sobre Flávio Bolsonaro e Lula. Quem ganha, né, cara? Quem ganha para 26, a minha análise, o que eu acho. Eu vou estar falando aqui um pouco com vocês, mais passando uma visão no que eu acho que vai acontecer e probabilidades que podem acontecer e variações que também podem acontecer ao longo desse trajeto até as eleições perto ali do final do ano ali, bem colado do final do ano. E aí a gente vai estar desenhando um pouco aqui. Vale lembrar que tudo que eu falar aqui, rapaziada, é dedução e previsão do puro meu conhecimento. Então, assim, eu vou tentar usar mínimas coisas aqui e tentar puxar coisas aonde possam ter fins diferentes ou fins interessantes, quanto para mim, quanto para vocês, quanto para a população no geral. Então é isso, se inscreve, deixa teu like e bora lá. Cara, vamos começar falando que uma coisa na política importa muito mais do que o cargo que você tá, muito mais do local onde você tá, mas a relevância social é o que predomina na política, tá? A gente pode encontrar vários vereadores com escala um pouco menor que fazem marketing no Instagram, no TikTok, no YouTube, absurdos, e esses marketing absurdo rende em o que? Popularidade social. Popularidade social, ela é meio que uma ferramenta na política que você tem que ter, e simples assim. É um apoio, é uma massa. Claro que sempre vai haver aquela massa onde ela não vai se desgrudar do político, ou falando de outras coisas, do futebol, sempre vai existir aquela massa de pessoas onde elas não vão desgrudar do que elas apoiam. Por mais que você mostre para elas que há contradições naquilo, elas não desgrudam daquilo. E é normal e é comum, rapaziada. Mas, já levando em consideração aqui que hoje o Lula tem mais popularidade que o Flávio Bolsonaro. Vamos ser sinceros aqui. Se você não tá bem acostumado com política, se você não acompanha ou não estuda política frequentemente, ou não sabe geopolítica frequentemente também, não procura saber, ou então chega notícias de você assim, você deve ouvir Flávio Bolsonaro como filho do Bolsonaro. E só, entende? Só. Você não deve ouvir ele como muita coisa. Agora, quando a gente ouve Lula, a gente lembra, quem é contra lembra de esquema de corrupção, problemas, falas esquisitas, comunismo, esquerdismo, enfim. Mas quem é a favor já lembra de Pai dos Pobres, auxílios, enfim. Então, meio que a figura do Lula ela é vinculada a muita coisa que lhe dá popularidade. Isso é muito importante. Independente se essa pessoa é boa ou não, mas dá popularidade, certo? E o Flávio Bolsonaro, querendo ou não, ele tem sua popularidade, ele tem seu público, ele tem seu lado, ele tem seu partido, mas é um pouco menor que a do Lula. Isso pode influenciar. Em questão de marketing, tem muito tempo, eu tô fazendo esse vídeo aqui em janeiro, né? As eleições vão ser lá perto do final do ano, depois da Copa do Mundo. E falar uma coisa pra vocês, tem muito marketing, muita coisa para acontecer ainda, muita coisa. Então por isso que esse vídeo é meio que uma previsão até lá. Vamos ver se eu acerto, vamos ver se depois, no final do ano, eu venho e gravo um vídeo aqui para vocês, falando se eu acertei, o que eu não acertei, pontos a se acertar, né? Então eu acho que sim, relevância social é algo muito importante. A gente vai ter também envolvimentos com polêmicas, claro, sabendo usar da forma certa. Hoje, polêmica para crescer na internet, principalmente na política, é o que eleva uma pessoa, querendo ou não. Hoje você pode crescer muito porque você é uma pessoa boa, mas obviamente vai demorar muito mais. Mas quando você se envolve em polêmicas, em confusões, em brigas, seja de internet ou seja até brigas físicas, e isso é gravado e é postado na mídia e é feito todo aquele marketing em cima daquilo, você acaba ganhando popularidade ou fama, enfim. Então a gente pode tirar até como exemplo
O Thiago Krasevich. O Thiago Krasevich teve uma briga com o Xandão. O Thiago Krasevich teve uma briga com o Xandão recentemente, tem um tempinho já, acho que em setembro do ano passado, alguma coisa assim. E muita gente não conhecia o Thiago, eu já conheço tem um tempo, baita intelectual, recomendo demais pra vocês darem uma olhada, tá? Mas, ele teve uma briga com o Xandão em relação a debates e conhecimentos, enfim. Muita gente não conhecia ele e passou a conhecer por conta disso. O único problema é que ele tem um público totalmente diferente do público do Xandão, então há todo aquilo. Mas você percebe algo intrigante aqui. Você percebe que cada pessoa é vinculada com algo. E entenda isso, porque isso pode definir as eleições ainda desse ano de 26. Por quê? Porque cada pessoa é vinculada com alguma coisa, tá? A gente vai ter aquela pessoa nerd da sala, que geralmente ela é vinculada que ela é nerd porque ela usa óculos e lê livros, e às vezes ela nem é nerd, ela só gosta de ler e ficar no canto dela, e quando você descobre, ela sabe lutar, e ela já participou de campeonatos, enfim. Então, assim, as aparências podem enganar, mas não é nem isso que eu quero comentar. O que eu quero comentar é que pessoas são vinculadas a imagens o tempo todo. Você vai ter a pessoa forte, porque ela literalmente tem músculos, você vai ter a pessoa tímida, porque ela não fala, você vai ter aquela pessoa nerd, porque ela lê. Então, assim, pessoas são vinculadas com alguma coisa. Isso é fato, né? E a gente pode ver como o Lula sabe usar isso a seu favor, né? A gente vê como eles conseguem usar toda essa ideia de manipulação, dependendo da forma que você enxerga, e ilusão do público, de uma forma interessantíssima. Eles conseguem unir Lula com dinheiro, eles conseguem unir Lula com comida. Isso é muito interessante, porque isso manipula a cabeça de muitas pessoas, e geralmente pessoas que não têm estudo completo, ou que não têm um aprofundamento, né, do que está sendo falado, do que está sendo discutido. Então, assim, para finalizar esse vídeo, eu finalizo com o quê? Cara, se o PT conseguir usar tudo que sabe para alavancar em marketing, para alavancar em auxílio, como sempre fazem, porque a eleição passada de 2022, a gente sabe muito bem que eles usaram a fator da picanha e da comida, que na minha cabeça não faz sentido algum, porque comida tem que ser algo básico, independente do governo, você tem que ter comida na sua mesa, isso é meio que óbvio, né, cara? Mas eles conseguiram usar a vinculação da comida com o partido para fazer ganhar as eleições com picanha. Boba, vamos ter picanha na mesa. Então, assim, se o PT conseguir usar tudo que eles têm a favor deles, com marketing e tudo mais, e der certo, cara, você pode ter certeza que ele vai ser um dos mais votados pro ano que vem, tá? Sem contar com boicote nem nada do tipo. Isso aqui é uma previsão limpa, tá? E questão da direita, cara, eu enxergo que para a direita conseguir uma alavancada boa, eu acredito que a direita precisa de um embasamento melhor em relação ao que é discutido, em relação ao que é falado, em relação ao que está sendo dito a todo momento. Eu acho que a direita tem que ter uma retórica muito grande. A gente vê a esquerda com uma retórica gigantesca. Quando a gente fala de democracia, vai vir com certeza uma pessoa que é de esquerda, ou comunista, ou independente do que seja puxado para a esquerda, ela vai ter um arsenal da mídia para conseguir atacar a pessoa que não é do seu partido ou é do centro. Porque a mídia conseguiu criar uma baita de uma narrativa interessantíssima e muito forte, tá? Isso se chama retórica. Eles conseguiram criar retórica. Tem até um livro que é chamado 1946, se eu não me engano, George Orwell. Se eu não me engano, esse é o título, rapaziada. Mas esse livro, ele vai falar pra você que quando uma mentira é repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. Essa frase tem nesse livro, eu li esse livro completo. Qualquer coisa eu até posso trazer uma aula falando desse livro pra vocês aqui. Mas assim, então a esquerda sabe fazer isso muito bem, seja com emissoras de televisão, seja com jornais, seja com sites, seja com links, publicações. Ela sabe criar uma retórica muito grande, certo? Quanto para si mesma, quanto para quem apoia. E eu acho que a direita tinha que conseguir fazer o mesmo para conseguir bater de frente. A militância vem crescendo cada vez mais do lado da esquerda. O lado da direita vem ficando mais frágil, vamos dizer assim. Ainda mais com a questão do Bolsonaro. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem desse vídeo. A minha previsão no geral é que provavelmente eu vejo o Lula ganhando essa eleição, a menos que a direita, consiga se reestruturar o mais rápido possível e que o Flávio Bolsonaro consiga mostrar
que ele tem carisma, que ele tem um bom repertório, que ele entende das coisas e conseguir puxar o público que era do Bolsonaro pra ele, que ele já vem com uma bagagem muito boa, né? Porque o pai dele tem uma boa fama na política, então uma boa fama entre a direita, vocês me entenderam? Conseguir puxar isso pra ele, isso com certeza vai ser uma vantagem e tanto. Mas tudo isso aqui é um passo de uma previsão, rapaziada, feita hoje em janeiro, provavelmente hoje é dia 7, dia 8 de janeiro, que eu faço assim de longa data, uma previsão de muita longa data até lá. Beleza, rapaziada? Então é isso, espero que você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, fica atento porque vai sair conteúdo legal, vai sair conteúdo de áudio, tá sempre saindo conteúdo interessante aqui. E é isso, rapaziada, Deus abençoe todo mundo e fui!